Paz, irmãos. Muito nos dias de hoje tem se levantado para pregar contra as heresias propagadas pelo sistema religioso, que tem se disseminado durante séculos. E muitas vezes que estão aí propagando, não é que são mal intencionados, é que são influenciados pelo sistema, assim como nós fomos. Eu demorei 11 anos para enxergar essas verdades. No entanto, muitos têm caído na armadilha de entrar agora em outro evangelho que também não condiz com o evangelho do nosso Salvador. Um evangelho que não é o anunciado por ele e pelos seus apóstolos. Um evangelho que agora não acredita mais em cura. Um evangelho que diz que não existe mais dons de visões, dons de profecia. E dessa forma se torna um evangelho muito vazio, muito natural. Um evangelho sem poder que não condiz com o que está escrito. Nós vamos pegar agora a base onde esse desajuizado tem propagado essas heresias e acaba se cumprindo o que realmente está escrito. Novamente, cego guiando cego. As pessoas só mudaram de cego, mas continua tendo um cego como guia. Vamos analisar a base desse texto. Mas isto é o que foi dito pelo profeta. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias profetizarão. Então, esse moço, o que ele fala? Não, tá vendo? Isso foi naqueles dias, isso já se cumpriu. Primeiro, que a palavra cumprir tem vários significados, né? Porque eu cumpri meu horário hoje no meu trabalho não significa que eu não vou cumpri-lo amanhã. Então, ele pega esse texto para dizer, olha, foi só naqueles dias. Vamos continuar lendo, vamos ler mais um versículo? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então agora não adianta mais invocar o nome, ou seja, a pessoa do Salvador, que não será mais salvo. Isso já se cumpriu. É isso mesmo que quer dizer o texto? Quanta baboseira. Eu sempre digo que são papagaios que só falam o que ouve. Gente, pensem por si mesmo, analisa as escrituras. Pare de ser ludibriado. Vocês mudaram de Macedo, de Valdemiro, de Silas para outro desajuizado aqui na internet. Essas coisas continuam se cumprindo na vida daqueles que creem. Porque até então, o derramamento desse Espírito só acontecia sobre o profeta, o sacerdote e o rei. Agora o Salvador desce e manda o Consolador, vem em forma de Espírito, e agora é derramado sobre todos os servos, para que profetizem. Vamos ver alguns conceitos sobre isso, porque quando a palavra de Deus fala que os profetas, ali os profetas profetizaram até João, está dizendo unicamente que o Senhor só falou através de profeta, até João, que agora ele fala através do seu filho, mesmo quando usa um profeta. É unicamente isso que está dizendo, ninguém se justifica mais pela lei, nem procura, porque ela nunca justificou ninguém. Mas agora a justificação vem através da graça. Então é nesse conceito que ali os profetas acabaram em João. Vamos ver se depois da morte do Salvador, se tem alguém tendo visões. Vamos ver se tem algum profeta. Vamos começar pelas visões. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então Ananias teve uma visão. Foi depois da descida do Espírito Santo ou foi antes? Podemos ver que foi depois, então temos que rever. As pessoas que acreditam nessas besteiras têm que rever esse conceito. Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou o homem da Macedônia, e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Então Paulo também teve uma visão. Será que realmente isso acabou ali em Joel, antes mesmo de começar? Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que lhe dirigia. Para ele dizia, Cornélio. Então Cornélio, mesmo sem ser do povo judeu, teve uma visão. Você mostra que o derramamento ela se estendeu, amados. Então, a visão
De forma nenhuma ela parou ali em Joel, apenas o Senhor estava cumprindo o derramamento que viria sobre todo servo e toda serva, sem olhar se era judeu, sem olhar se era grego, se era persa, como Paulo explica em várias das suas cartas. E saindo, o seguiu e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Isso aqui é Pedro. Era tão corriqueiro essas coisas na vida de Pedro, que ele ficou na dúvida quando ele foi preso e a igreja orava, que também se desajuizado, dizendo que agora não é mais para orar, que orar é pregar, que são coisas totalmente distintas, que são interligadas, mas são coisas diferentes. Que era tão corriqueiro essas coisas na vida de Pedro, que o anjo estava o libertando da prisão, enquanto a igreja orava, e ele achava que era uma visão, porque era algo muito corriqueiro em sua vida, Deus se revelar, mostrar as coisas através de uma visão. E Paulo teve isso inúmeras vezes. Procure sobre visão no Novo Testamento, que você vai ver diversos textos. Leia o texto inteiro, porque eu já fui acusado aqui de pegar versículos isolados. Leia o contexto. Agora, meus irmãos, vamos falar sobre profetas. Será que existe profetas no Novo Testamento, já que duraram apenas até João? Vamos observar se realmente existe profeta. Primeiro, Paulo, ele fala da seguinte forma: eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja seja edificada. Em um simples versículo, que você pode ler o texto inteiro, você está vendo que existem línguas. Não é bem da forma que os pentecostais pregam. Fui criado em igrejas pentecostais, tenho vários anos lá. Mas que existem línguas, sim. Isso abordaremos em outro vídeo. E aqueles que profetizam. Olha o que Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntio. Igreja que não tinha conhecimento, o povo que não tinha conhecimento dos preceitos de Deus, dos preceitos do Eterno. Eles não tinham. Mas agora esses irmãos são unidos com os dons que receberam por parte do Criador. E agora uns profetizam, outros curam, outros falam em línguas. Agora alguns desajuizados não buscam a Ele para ter esses dons e ficam dizendo que isso não existe mais. Isso são pedras de tropeço no caminho daqueles que querem servir. Agora vamos ver sobre profetas, como eu tinha falado. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Agabo, estava a entender pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então veja que profetas desceram de lá, profetas. Mas profeta não existe, profecia também não existe. É isso mesmo? Será que é uma mentira do nosso irmão que escreveu isso? Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Agora Judas e Silas também eram profetas? Mas como? Se essas coisas se acabaram lá em Atos, esses dons, se os profetas se acabaram, profetizaram só até João. Meus irmãos, o que acabou foi o modelo de profeta que nós tínhamos, onde as pessoas recebiam a mensagem de Deus só através de um profeta. Pessoas que andavam quilômetros para chegar até um profeta. Esse véu já se rasgou. Então o Senhor, Ele continua falando através de um profeta, a pessoa que tem o dom de profecia, através de um sonho, através de uma visão, através da sua palavra, que é a sua principal fonte e a mais confiável. Até mesmo o irmão, quando está dando uma mensagem, acaba aquilo impactando uma música que nós ouvimos, que retrata o caráter de Deus. Então ele continua falando, meu irmão. Isso, eu tinha 18 anos. Eu tinha me convertido fazia pouco tempo. E Deus, e eu orando, pedindo a Deus, buscando a Deus, aquele, digamos assim, como alguns esse termo, primeiro amor,
aquela vontade de estar buscando ao Pai. Eu comecei a namorar com uma pessoa que é minha esposa hoje. E eu buscando confirmação de Deus, Deus confirma, tá, irmão? Quem falar que não confirma, falta de experiência. Deus confirma sim, você jovem, busque a Deus, porque se o Senhor falar, pula daqui, Ele é responsável. Assim é no casamento, se você deixar o Senhor dirigir, Ele é responsável por aquilo que Ele está te dando. E Ele determinou o mês o qual eu deveria noivar. E aconteceu, para resumo de história, que eu noivei nesse determinado mês. E agora eu oro para que Deus confirme o casamento, para Ele falar se realmente era aquilo que Ele queria para mim. Aí Deus mostra eu casando com minha esposa. Deus mostra uma jovem, a irmã Sandra, que era participar da mesma congregação que eu, casando com o nosso irmão Elias. E em seguida ele saía e aparecia no lugar deles, eu e minha esposa. E nós casávamos. E isso sucedeu exatamente da forma que eu vi. Eles casaram e em seguida nós casamos. E nesse período muitos diziam que não ia dar certo. Minha mãe falava, meu pai, os pais dela, o pastor da congregação lá não deu 3 meses meu casamento, falou isso com a própria mãe dela, usado por quem vocês sabem. E eu confiei naquilo que o Senhor tinha me falado. Alguns falavam, olha, mas você não conhece o coração dela. Eu respondi, olha, eu não preciso conhecer o coração dela, eu só preciso confiar naquele que me prometeu, naquele que tem me revelado. Amados, faz 13 anos que nós casamos, temos 2 filhos. Nesse período discutimos umas 3 vezes, 4 vezes mais ou menos. E pela misericórdia do Senhor temos ajudado muitos casais por onde nós passamos. Então o Senhor Ele continua se manifestando dessa forma assim. Quando meu pai estava para morrer, meu pai falecido, hoje eu moro no Guarujá, sou natural do Rio Grande do Norte, lá do Nordeste, e eu estava me preparando para ir embora. Trabalhava na firma numa época, e já tinha até feito por onde ir embora, tinha falado com o administrador, já estava de aviso, para ir cuidar do meu pai. Aí nesse período meu pai falece. E eu fico na dúvida. Não sei se eu vou, mesmo estando preparado, eu não vejo. Por que eu vou para lá agora se eu ia para cuidar do meu pai? Fui a um culto, veio um irmão, um pastor de São Paulo, uma congregação pequena na época que eu congregava aqui no bairro. E ele olha para mim e fala, olha, eis que uma hora tu pensas que vai, outra hora tu pensas que não sabe se fica. Mas eis que o Senhor te diz que o teu lugar é aqui que Ele vai te abençoar. Não sei onde tu mora, mas eu vejo tu morando num lugar melhor do que tu estás. Nessa época, amado, eu morava de favor, não tinha profissão nenhuma. E para resumo da história, meu irmão, hoje Deus me deu um trabalho estável, sou dono do meu próprio trabalho para mim mesmo, tenho uma casa relativamente boa, tenho um carro, moto. Não que isso... eu falo sempre que não podemos medir a comunhão ou a fé de alguém pelas posses que ele tem. Isso é só para você entender que realmente Deus ele continua usando os seus servos. Ele continua derramando os seus dons. Então falar que o Senhor não entrega mais esses dons é atrapalhar o crescimento da fé das pessoas. Porque mesmo o Senhor quiser dar às pessoas com essas coisas em sua mente, vai falar, não é de Deus. Mas é de Deus sim, amado. Busque o dom de Deus. Acredite que o Senhor pode te abençoar dessa forma, que o Senhor pode falar com você através de alguém, que o Senhor pode te dar o dom de visão, pode te dar o dom de profecia, para você ajudar pessoas, para você ver a situação das pessoas. Porque minha esposa ela é usada dessa forma, ela tem um dom maravilhoso de visão e Deus tem ajudado pessoas através dela. Fique na paz, irmão, e pense por si mesmo. Não deixe ninguém ludibriar nem atrapalhar o seu crescimento espiritual. Fique na paz e até o próximo vídeo.